Boa noite, casa. Boa noite. Chegamos à semana 51. Que caminhada, graças a Deus. Então, bem-vindo, bem-vinda à nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo para as nossas experiências com Deus. Esse aqui é o Casa. Nós estamos há 51 semanas estudando o Evangelho, estudando a Palavra de Deus e conversando a respeito do Evangelho, acreditando que enquanto conversamos a respeito do Evangelho, nós ouvimos Deus falando conosco. Enquanto nós falamos com Deus, nós ouvimos Deus falando conosco. Enquanto nós falamos a respeito de Deus, nós ouvimos Deus falando conosco. Então, essa é a nossa roda de conversa. Eu queria convidar você a orar mais uma vez comigo. Obrigado, Jesus, por estarmos juntos mais uma vez. E clamamos hoje a Tua misericórdia para o nosso mundo, a Tua misericórdia para o nosso Brasil, para as nossas cidades, para os nossos irmãos e irmãs brasileiros, brasileiras, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos-te a Tua palavra pronunciada para nós e sobre nós, enquanto juntos nos dedicamos a ouvir a Tua voz. Pedimos que seja assim para a Tua glória. Amém. Encontro 51. Na semana que vem nós vamos fazer o nosso closure, vamos fazer o nosso fechamento, vamos fazer a nossa festa de encerramento do primeiro ciclo do Movimento Casa. 1 ano, graças a Deus, que experiência extraordinária. Vamos fazer na semana que vem uma live transmitida pelo YouTube, transmitida pelo Instagram, e você pode se preparar, prepare-se aí para acompanhar virtualmente esse nosso encontro, e eu quero pedir muito carinhosamente e encarecidamente que você mande suas fotos e o seu testemunho do que tem sido, do que foi a sua experiência no Movimento Casa. Diga onde você está, qual a sua cidade, qual o seu estado, qual o seu país, e conte um resumo, um testemunho do que foi acompanhar, se você acompanhou parcialmente ou integralmente essa nossa caminhada de 52 semanas. Então hoje é o encontro 51, a próxima semana o encontro 52, e a gente vai fazer uma grande festa de encerramento, tá bom? Então mande suas fotos, @ibabicasa no Instagram, e a gente vai postar, vai publicar, e na quinta-feira próxima eu quero poder compartilhar tudo isso e a gente fazer uma grande festa. Hoje o nosso encontro 51 é o episódio que está registrado a partir da página 182 do Talmidim 52. O título do episódio 51 é Indubitável. 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 E o texto bíblico é Lucas, capítulo 24, os versículos 46 e 47. Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, ele diz a palavra de Deus em Lucas 24, versículos 46 e 47, que Jesus disse aos seus discípulos: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Está escrito que Cristo deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e em seu nome, em nome de Cristo, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém.
Aqui está a síntese do Evangelho: arrependimento para perdão de pecados. É isso que a gente anuncia. E sabe que uma das coisas mais impressionantes do Evangelho é que o Evangelho fere a nossa lógica retributiva de justiça. O que é a lógica retributiva? A lógica retributiva é baseada, por exemplo, no livro do profeta Isaías, o capítulo 3, o versículo 11, que diz assim, olha, diga ao justo que bem lhe irá, e diga ao ímpio que mal lhe sucederá. Isso é lógica retributiva. Coisas boas para pessoas boas, coisas ruins para pessoas ruins. Se você é uma pessoa de bem, você vai ter o bem. Se você é uma pessoa do mal, você vai colher o mal. Diga ao justo que bem lhe irá e diga ao ímpio que mal lhe sucederá. Coisas boas para pessoas boas, coisas ruins para pessoas ruins. Ou você lê, por exemplo, Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Essa é a lógica. Cada um colhe o que plantou. Essa é a lógica. Tanto é que quando Jó está sofrendo, os seus amigos que vão consolá-lo, um estranho jeito de consolar, inclusive, eles se ocupam de perguntar o que você fez para merecer tanto sofrimento. Porque, olha, você sabe, né? Ao justo bem lhe irá. E se tudo está dando errado na sua vida, é porque você não é justo. Essa é a lógica. A grande questão é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é baseado na graça de Deus e não na retribuição à nossa justiça. O Evangelho quebra a lógica da justiça retributiva. Bem para quem é bom e mal para quem é ruim. O Evangelho é arrependimento para perdão de pecados, baseado na morte e na ressurreição de Jesus. Então, a morte e a ressurreição de Jesus estabelece um novo critério de relacionamento com Deus. E o critério não é a nossa bondade, não é a nossa justiça, não é a nossa impecabilidade. O critério é a nossa consciência. O critério é a nossa consciência a respeito de nós e a nossa consciência a respeito de Deus. O critério é a nossa consciência a nosso respeito. E qual é a nossa consciência a nosso respeito? É que nós não somos bons mesmo. Se a gente fosse valer a lógica retributiva de coisas boas acontecerem para pessoas boas, todo mundo teria que sofrer de alguma forma e ser penalizado de alguma forma. Porque a Bíblia Sagrada diz que não existe nenhuma pessoa que seja justa, ninguém é perfeito, somente Deus é perfeito. Por isso é que também existe nas páginas da Bíblia Sagrada, ao lado dessa tradição da lógica da justiça retributiva, uma outra tradição, que é a tradição da misericórdia e da compaixão. Por exemplo, o Salmo 103, bendito seja Deus, que não nos trata segundo as nossas transgressões, porque assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Deus é compassivo, é misericordioso, é longânimo, a sua misericórdia dura para sempre. Ou, por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 3 das suas Lamentações, ele fala: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que é que pode nos dar esperança? O fato de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Que nós estamos vivos não é porque nós somos bons, nós estamos vivos é porque Deus é misericordioso e compassivo. Porque Deus é gracioso. E é muito importante que aquilo que faz com que Deus trate a sua criação e trate a você e a mim com compaixão, com misericórdia, com bondade, com amor, com graça, isto é, com o favor que não merecemos, é a morte e a ressurreição de Jesus. Eu gosto muito quando o reverendo Caio Fábio, na minha juventude, me ensinou que antes de Deus pronunciar
haja luz, ele pronunciou haja cruz. Porque Cristo Jesus morreu antes da fundação do mundo. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus estão na eternidade. E é por causa da morte e da ressurreição de Jesus que Deus perdoa os nossos pecados. E as pessoas discutem muito quem que vai para o céu, quem que vai para o inferno. E eu acho, pessoalmente, que essa discussão de céu e inferno, ela acontece dentro da lógica da justiça retributiva. Por quê? Porque tem muita gente que pensa o seguinte: ora, se todo mundo vai para o céu, por que razão eu vou ser uma pessoa boa? Eu acho que, particularmente, eu acho essa uma pergunta extremamente mesquinha e idiota. Eu me autorizar a ser mal, ser desumano, é uma forma de desdenhar da graça e da misericórdia de Deus. O que o Evangelho está dizendo é que é por causa da morte e da ressurreição de Jesus que Deus nos trata com misericórdia, com graça e perdoa os nossos pecados. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Bom, tem um pessoal que acha que a maioria da humanidade vai para o inferno e um pouquinho de gente vai para o céu. Por quê? Porque a porta que conduz à salvação é estreita, o caminho que conduz à salvação é estreito, já a porta da perdição é larga e o caminho da perdição é largo, disse Jesus no Sermão do Monte. Então, ele estaria dizendo que pouquinha gente vai para o céu e um montão de gente, ou quase todo mundo, vai para o inferno. Tem gente que acredita que vai para o céu aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador. E aí fica difícil de explicar o que acontece com as pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir a Jesus, ouvir o Evangelho de Jesus, ouvir o Evangelho da graça de Deus. Elas não puderam aceitar Jesus como Salvador porque elas não sabiam que elas tinham que fazer isso. O sujeito nasceu 5.000 anos antes de Cristo no Egito e ensinaram para ele que Ísis era a divindade a ser adorada. E ele foi um seguidor de Ísis. Ele nunca ouviu falar de Jesus. Inclusive 5.000 anos antes de Jesus. O que acontece com essa gente? Aí tem um pessoal que diz assim: olha, Deus escolheu e elegeu aqueles que vão ser salvos. Deus predestinou para a salvação, a doutrina da eleição. Bom, e tem um pessoal que acha que todo mundo vai para o céu. Que a obra de Jesus na cruz foi redentora de toda a família humana e não de indivíduos particularmente. Bom, essas são teorias a respeito da salvação e teorias a respeito do céu e do inferno. A teologia dá nomes para isso: arminianismo, calvinismo, universalismo. Tem várias teorias e essas teorias elas têm um degradê de radical, flexível. Então tem bem passado, mal passado e ao ponto para tudo isso daí. A pergunta é: quem é que vai para o céu? Tem um pessoal, inclusive, que não está nem um pouco preocupado em ir para o céu ou ir para o inferno. É mais preocupado em saber como é que a gente vive aqui. Tem gente que é muito preocupada com a vida depois da morte, mas não se preocupa com a vida antes da morte. Já tem gente que é mais preocupada com a vida antes da morte do que com a vida depois da morte. Essa discussão toda, ela é uma discussão de teorias. Uma coisa que a gente não pode ter dúvida, por isso que o encontro de hoje, o episódio de hoje é indubitável, a gente não pode ter dúvida, é que a morte e a ressurreição de Jesus são o fator determinante da maneira como Deus trata a sua criação e, em particular, a família humana. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós andaríamos à cega no mundo da espiritualidade. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós andaríamos em estado de suspeita a respeito deste poder que nós chamamos Deus. Mas com a morte e a ressurreição de Jesus, nós temos uma revelação a respeito da qual não precisamos e não devemos ter dúvidas. E que revelação é essa? Que Deus é amor. Paulo apóstolo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor.
E então vem Jesus e diz assim, olha, está escrito que Cristo deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e em seu nome, em nome de Cristo, seria pregado arrependimento para perdão de pecados. Arrependimento é uma palavra muito importante. Tem gente que acha que arrependimento é uma tristeza a respeito de uma coisa que a gente fez. Ah, eu me arrependo de ter feito aquilo, é porque eu lamento ter feito aquilo. Mas arrependimento é isso também, mas não é só isso. Arrependimento é uma palavra grega que é uma composição de duas palavras. Metanous, metanoia. Arrependimento é metanoia. Meta é aquilo que está além, por exemplo, metafísica, além da física. Meta está além. E nous, ou noia, é mente. Por isso que a gente fala que o fulano é um noia. Ele é um sujeito maluco, é um sujeito fora do juízo. Então, nous, em grego, diz respeito à mente, à razão, à racionalidade, ao entendimento. Metanoia, uma expansão de consciência. O que Jesus está dizendo, olha, chamem as pessoas e digam a elas que Deus é amor. Chamem as pessoas e digam a elas que existe perdão para o pecado delas. Que elas não precisam ter medo do meu Pai. Digam a elas que elas serão perdoadas pelo meu Pai. Por quê? Porque eu morri e ressuscitei ao terceiro dia. E em meu nome há perdão para pecados. Olha, se há perdão para pecados, há pecados. O arrependimento implica essas duas dimensões. Tanto eu enxergar o meu pecado, quanto eu enxergar o perdão. Não desfruta de perdão quem não tem consciência de pecado. Não experimenta o alívio do perdão quem não é afligido pela culpa. Não desfruta a nova oportunidade que Deus dá para uma nova vida aquela pessoa que está satisfeita com a sua vida presente, com a sua vida atual. Não vai ter nova vida quem está satisfeito com a vida que tem. Por isso que arrependimento é você enxergar a Deus com outros olhos, com os olhos de Jesus. E Jesus diz, o meu Pai é compassivo, é misericordioso. O meu Pai é amor. Então arrependimento é enxergar a Deus com esses olhos. Mas arrependimento também é enxergar a si mesmo com outros olhos, com os olhos do Pai de Jesus. E quando Deus olha para nós, Ele diz, este é o meu filho amado, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Deus não diz, você é o meu filho perfeito. Você é o meu filho sem pecado. Quando Deus olha para mim, Ele não diz assim, Ed, eu estou muito feliz com você porque você é um filho perfeito. Ele não fala isso. Ele diz assim, Ed, você é o meu filho amado, eu amo você. E eu que tenho consciência de quem eu sou, porque eu tive uma expansão de consciência, né? Eu passei pela metanoia, eu entendi que a morte de Jesus na cruz é para perdão do meu pecado, e eu falei assim, que pecado? E aí o Espírito Santo foi falando para mim, e foi mostrando a minha limitação e a minha condição humana. Então eu tenho consciência de mim. Aí eu digo assim para Deus, mas como o Senhor pode me amar se eu não sou perfeito? Ele diz, pois é porque eu sou amor. Eu amo você. Eu não estou exigindo de você a perfeição, porque eu sei que você não é perfeito. Mas eu estou afirmando sobre você o meu amor. Esta experiência de transitar da consciência de pecado, da culpa, para a expansão da consciência e o desfrute do perdão, é que o Evangelho chama de conversão. Não são todas as pessoas que têm essa experiência na vida. Não são todas as pessoas que têm a oportunidade na vida de enxergarem-se a si mesmas como pecadoras, de enxergarem a Deus como um Pai amoroso.
Não são todas as pessoas que passam por uma metanoia, passam por uma expansão de consciência. E aí você me pergunta assim, Ed, quem é que vai estar no céu? Eu tenho uma certeza, vai estar no céu todo mundo que Deus quer que esteja no céu. E somente aqueles e aquelas que Deus quiser que estejam no céu. Agora, quantos são e quem são, eu não sei. E o que eu digo então para as pessoas? Não se preocupe com isso. Você vai para o céu, com certeza. Ou você está condenado ao inferno. O que eu digo às pessoas? O que Jesus mandou eu dizer. E o que foi que Jesus mandou eu dizer? Jesus não mandou condenar ninguém ao inferno e não mandou eu colocar ninguém no céu. O que Jesus me mandou dizer? Mandou dizer que eu pregasse, isto é, mandou que eu dissesse às pessoas, arrependa-se e desfrute do perdão de Deus para o seu pecado, por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Eu não tenho outra coisa a falar para as pessoas senão essa. Tome consciência de quem você é e do quanto você depende da misericórdia de Deus. E desfrute da misericórdia de Deus. Não viva segundo a lógica da justiça retributiva, porque você vai se machucar e vai se ferir. Não viva segundo a lógica da justiça retributiva, porque você vai machucar e ferir pessoas. Você vai começar a dividir o mundo entre bons e maus, quem merece e quem não merece. E daqui a pouco você está fazendo isso com você mesmo, com você mesma, e você vai chegar à conclusão que você não merece. Ou pior, você vai chegar à conclusão de que você merece. E você vai se tornar uma pessoa insuportável. O que o Evangelho está dizendo para você e para mim? Vamos tomar consciência da nossa finitude, da nossa limitação, do nosso pecado. Mas vamos nos agarrar à cruz de Jesus Cristo e àquele túmulo vazio e desfrutar do perdão de Deus. Essa é uma vida que realmente vale a pena. E esse encontro com Deus aqui nos deixa muito tranquilos a respeito do encontro com Ele que teremos quando nós estivermos mais aqui. Eu oro a Deus que você tenha consciência de que a morte e a ressurreição de Jesus são determinantes para você saber quem você é e para você saber quem é Deus. Saber que você é uma pessoa finita, não é perfeita, mas que Deus ama você, porque Deus é amor. Você é um filho amado, uma filha amada de Deus. E que a cruz de Cristo e o túmulo de Jesus vazio são o centro de sustentação de todo o universo, inclusive principalmente da sua vida. Que Deus te abençoe e até quinta-feira o encontro 52. Amém.